Amados em Cristo, graça e paz, na sublimidade dessa ocasião, nós teremos o rico privilégio de fazermos uma breve análise do Salmo 23, o bem conhecido Salmo do Bom Pastor. A mensagem central que ele nos passa é: confie nos cuidados do Senhor. Então, vocês que portam a Bíblia, abram-na, por favor, no Salmo de número 23. E leamos com reverência a santa palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, talvez com exceção da conhecida oração do Pai Nosso, a oração modelo, nenhum texto da Bíblia é mais conhecido que o Salmo 23. Ele tem sido classificado como um salmo de confiança nos cuidados do Senhor. E a fim de mostrar o cuidado do Senhor para com seu povo e encorajá-lo a uma fé inabalável, Davi emprega duas imagens: o Senhor como pastor que cuida das ovelhas, versos 1 ao 4, e o Senhor como hospedeiro que cuida dos seus hóspedes, versos 5 e 6. Vamos, sem mais delongas, à primeira imagem, a imagem do Senhor como pastor. Davi abre o Salmo 23, exclamando que o Senhor é o seu pastor. Notem comigo o início do verso 1, o Senhor é o meu pastor. Percebam que o título Senhor está em caixa alta, ou seja, com todas as letras em maiúsculo. Isso é muito significativo, meus irmãos, pois temos aqui a tradução do nome pessoal de Deus. Isso mostra que Deus é um ser pessoal, que se relaciona com os seus, e enfatiza a natureza pactual do Salmo, pois somente aqueles que estão em aliança com Deus podem se apropriar das bênçãos de Deus presentes nele. Digo isto, pois a maioria das pessoas descrentes se apropriam no Salmo 23 como se tais bênçãos fossem para eles. Eles mantêm a Bíblia aberta nesse Salmo, eles imprimem e colocam em algumas partes da casa e até colocam no para-choques dos seus veículos. Mas repito, somente aqueles que têm um pacto, uma aliança genuína com o Senhor, podem exclamar: o Senhor é o meu pastor. E quando Davi faz essa linda afirmação, o Senhor é o meu pastor, Davi se coloca na condição de ovelha e reconhece que Deus é o seu pastor. A Bíblia Sagrada apresenta Deus como pastor reiteradas vezes. Por exemplo, Gênesis capítulo 49, versículo 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. No Salmo 80, verso 1, assim lemos: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. De fato, irmãos, Deus é o pastor do seu povo. Mas aqui no texto em pauta, Davi personaliza essa verdade. Davi concede um caráter pessoal. Ele torna essa verdade individual. O Senhor é o meu pastor. Davi está usando uma linguagem que se aplicava à nação como um todo para si próprio. Ele procedia assim porque estava aliançado com Deus e desfrutava dessa intimidade sem par. Aqui, irmãos, nós temos uma lição importante. Uma vez que Davi fez essa afirmação sob a supervisão do Espírito Santo, isso implica que os cristãos também podem se reportar ao Senhor em termos pessoais. Por exemplo, conforme João 10:11, na parte inicial, Jesus é o bom pastor. Ele é o bom pastor do seu rebanho
mas cada cristão individualmente pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando lemos Tito 2, versículo 14, o texto diz que o Senhor Jesus se entregou pelo seu povo, o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, Jesus se deu pelo seu povo. Mas a semelhança de Paulo em Gálatas 2:20, podemos dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E pelo Senhor, seu pastor de Davi, ele disse: nada me faltará. Percebam que Davi não diz: e nada me faltará. Não podemos fazer esse acréscimo. Davi diz: nada me faltará. A NVI, a Nova Versão Internacional, assim traduziu: de nada terei falta. Essa convicção de Davi consiste no fato de que Deus, como pastor, cuida das suas ovelhas. Pois assim como o pastor é tudo para as ovelhas, Deus é tudo para o seu povo. E Davi sabia muito bem do que estava falando, pois experimentava continuamente os cuidados do Supremo Pastor. Agora que examinamos a exclamação de Davi no verso 1, nos versos 2 ao 4, Davi mostra a função do pastor com o rebanho de forma particularizada. Davi vai descrever que o Senhor, como pastor, está ativo em cuidar das suas ovelhas. Deus, como pastor, ele provê o sustento. Notem o início do verso de número 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Davi reconhece que assim como o pastor fazia suas ovelhas se deitarem em verdes pastos, Deus, como pastor, fazia o mesmo com ele. Na Palestina, depois da estação de chuvas, os pastos, meus irmãos, ficavam viçosos e verdejantes. Porém, não ficava assim o ano todo. E como elas não sabem procurar o melhor pasto, elas dependiam do pastor para levá-las aos pastos verdejantes. E mais, dizem que as ovelhas nunca se deitam até que estejam satisfeitas. Mas aqui Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos. Como ovelhas de Jesus, Jesus nos favorece também, irmãos, essa pastagem. Ouçam João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ele supre tanto as nossas necessidades físicas, como as nossas necessidades espirituais. Ele é o nosso provedor. Mas em segundo lugar, o Salmo mostra que Deus, como pastor, ele dá direção. Notem a parte B do verso 2. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Continuando a ideia de provisão para as necessidades do rebanho, Davi acrescenta o pensamento de direção. Davi reconhece que assim como o pastor guiava suas ovelhas a águas tranquilas, Deus também o direcionava. E é curioso que o termo guia-me significa conduzir gentilmente. Elas não podem ser empurradas, pois o pastor oriental não empurra as suas ovelhas. Eles sempre as conduzem mansamente. Mas para onde o pastor guia as ovelhas? O texto é claro: a águas tranquilas. As ovelhas, queridos, não bebem água em riachos com correntezas fortes. Às vezes o pastor até cria uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar a sua sede. Então Davi está reconhecendo que Deus, como pastor, o conduzia a águas tranquilas. Nós, como ovelhas de Jesus, não diferente. Jesus nos guia com a sua doce voz e faz com que rios de água viva correm do nosso ventre. Ouçam atenciosamente João 10, 27 e João 7, 38. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Senhor, como pastor, ele restaura. Notem
a parte inicial do verso 3. Refrigera a minha alma. Com as águas tranquilas, os pastores saciavam a sede das suas ovelhas. Da mesma maneira, Deus, como pastor, fazia com Davi. Em outras palavras, Davi está dizendo: aviva, renova a minha alma. Deus trazia refrigério para a alma de Davi. Segundo o comentário bíblico, esse é um tema recorrente no Novo Testamento. Por exemplo, 2 Coríntios 4,16, o interior, contudo, se renova em dia. Efésios 4,23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Colossenses 3, versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Essa é a graça que sustenta a alma. Mas Deus, como passou no texto, irmãos, Ele também dá instrução. Notem a parte B do verso de número 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como o pastor tinha que conduzir as ovelhas em caminhos planos, Deus guiava Davi pelos mesmos caminhos planos, veredas da justiça. Deus não somente adverte contra o mal, Ele nos guia nos caminhos da justiça. Isso ocorre por amor do seu nome, provando o tipo de Deus que Ele é, o Deus cujo nome é santo. Mateus 6,9, disse-lhe Jesus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo e Ele quer que o seu povo também seja santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas Deus, como pastor, Davi mostra que Ele está sempre presente. Notem a parte inicial do verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Assim como o pastor está presente com as suas ovelhas, Davi reconhece que o bom pastor está sempre com ele. Existiam muitos vales cercados de montes, onde os meliantes ficavam aguardando alguém passar para atacar, roubar e até mesmo matar. E Davi está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que aqui representa qualquer experiência difícil em nossa vida, que nos enche de temor, inclusive a morte. As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se veem em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. É a presença do pastor com elas que as acalmava. Por isso Davi expressa confiança: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Uma vez que o Supremo Pastor era com Davi, Davi não tinha temor algum. O pronome pessoal muda de ele para tu. Davi não está falando sobre o pastor, mas sim com o pastor. No vale escuro, ele não vai apenas adiante de nós, mas ao nosso lado, nos guiando e aquietando os nossos medos. E pelo Senhor estar com Davi, ele recebe o consolo. Note o final do verso 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pois assim como o pastor de ovelhas estava apto para proteger o rebanho, Deus também o protegeria. E é interessante notar que a vara do pastor era um bastão pesado, em alguns casos com ponta de ferro, usado como proteção contra animais selvagens. Com essa vara, o pastor poderia atordoar ou matar uma fera que tentasse atacar o rebanho. Se Deus está conosco, irmãos, o que temer? Já o cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas, usada para ajudar as ovelhas individualmente, porque às vezes elas se desviavam. Com essa extremidade curvada do cajado, o pastor redirecionava os passos daquela ovelha. E mais, no final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem uma por uma debaixo do cajado, para que pudesse contá-las
e examiná-las. À semelhança de Davi, nós também não devemos temer mal algum, porque Deus está conosco. O nosso Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6, assim lemos: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Agora que analisamos a imagem de Deus como pastor, iremos agora analisar a imagem de Deus como hospedeiro, com base nos versos 5 e 6. Leiamos: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, meus irmãos, a cena muda de alimento e água destinados a ovelhas para banquete farto para humanos. Segundo Champlin, o salmista Davi usa a metáfora de um hospedeiro para conferir a mais rica expressão a esta cena calorosa, íntima e plena em seu relacionamento com Deus. Davi diz: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi era um convidado sob a proteção do divino hospedeiro. No Oriente Próximo e Médio, meus irmãos, um homem que fosse caçado por seus inimigos precisava apenas entrar ou ao menos tocar na tenda daquele com quem buscasse refúgio para estar seguro e desfrutar graciosa hospitalidade. Seus inimigos tinham que olhar de fora da entrada para dentro, mas nada podiam fazer. Eles ficavam do lado de fora, uivando como um bando de animais selvagens. Mas quem se importava? O hóspede estava com seu hospedeiro, em meio à abundância, plenamente protegido de qualquer coisa que estivesse lá fora. Com isso, Davi deixa claro que ao se refugiar na presença de Deus, ele seria bem acolhido, bem hospedado pelo grande hospedeiro. Notem ainda o verso 5. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo aqui, queridos, não é o óleo da unção que era usado para empossar o rei ou o sacerdote. Esse era um óleo perfumoso, amplamente usado em banquetes do Oriente Antigo, com marca de hospitalidade e favor. Quando o hospedeiro ungia sua cabeça com óleo, ele estava denotando uma boa hospitalidade e que ele estava sendo favorável àquele hóspede. E mais, a cabeça ungida com óleo é uma figura bíblica comum para a abundância de alegria. Davi deixa claro que ao se abrigar na presença do hospedeiro, ele era tomado de farta alegria. Por isso, no Salmo 16, verso 11, assim lemos: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, na presença do hospedeiro, ele estava protegido e ele era tomado de uma profusa alegria. Por fim, no verso 6, o salmista Davi está confiante que a bondade e o amor imutável farão parte da sua vida. E ele acrescenta: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O significado mais profundo aqui, meus irmãos, é mais do que uma longa vida nesta terra. Bondade e misericórdia todos os dias da minha vida serão seguidos por um lar eterno, na presença de Deus, quando essa vida chegar ao fim. Pois bem, povo de Deus, a análise desse salmo nos desafia a tomarmos algumas decisões. Em primeiro lugar, é necessário, irmãos, reconhecermos os cuidados de Deus em nossas vidas. Davi deixa isso muito claro nesse salmo. Ele reconhece os cuidados de Deus como pastor e como hospedeiro. Mas a pergunta é: você tem reconhecido os cuidados do Senhor em sua vida? Deus te deu vida, tem te dado a respiração e toda a manutenção.
Você tem água encanada, rede elétrica, tem onde morar, tem o que comer, enfim, Deus tem cuidado de você. Reconheça isso, meu querido, e viva uma vida caracterizada pela gratidão ao Senhor. Reconheça os cuidados de Deus na sua vida. Em segundo lugar, além de reconhecermos os cuidados de Deus na nossa vida, é necessário dependermos dos cuidados do Senhor. Se conscientize disso, meu irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não dependa da sua capacidade, da sua formação, do seu emprego. Dependa de Deus, pois é Ele quem cuida de ti. É Ele quem te dá todas essas coisas. Orem continuamente, Mateus 6,11. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes em seu próprio entendimento. Provérbios 3,5. Planeje a vida da maneira certa. Ouçam Tiago 4, versículos 13 ao 15. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Devemos depender do Senhor e dos seus cuidados. Em terceiro lugar, devemos nos submeter ao pastoreio de Deus. Vocês perceberam comigo que Davi, na condição de ovelha, ele era direcionado pelo seu pastor. Então, queridos, é necessário aceitarmos a direção que Deus nos dá pela sua palavra. Seja uma ovelha dócil, maleável, de outra sorte. Se Deus te recebeu por filho, como lemos em Hebreus 12, e você tem se desviado do caminho, assim como o pastor de ovelhas tem um cajado e puxa aquelas que por sua vez se desviam do caminho, Deus pode te disciplinar de uma forma que você venha sofrer. Isso porque Ele te ama e não quer te perder. Se submeta ao pastoreio de Deus. Em quarto e último lugar, todos os momentos, inclusive na hora das tribulações, devemos nos refugiar, nos abrigar na presença do grande hospedeiro. No Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 90, verso 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, meus queridos, espero que vocês tenham sido orientados por essa porção da Sagrada Escritura. Que Deus siga nos abençoando em nome de Jesus.